Bom dia! Bom, hoje eu vim aqui então para falar para vocês a palavra que foi passada para nós, né, que foi ministrada no Mais Que Ver, no encontro nacional, e que foi do Mindset, né? Onde a gente fala sobre a mente, a programação da mente, a neurociência, a neurolinguística, tudo isso envolve nesse tema. Eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo longo, mas que vocês possam receber essa palavra, tá bom? Bom, então a gente começa a palavra com a leitura na Bíblia, né? Segundo a Reis 4, de 8 em diante, que diz assim: Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual se constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-nos ele numa cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-o a ele, ela se pôs diante do profeta. Ele dissera a seu moço: Dize-lhes: Eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor? Ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, essa foi a palavra que a Bispa Sônia começou a ministrar o Mais Que Ver, né? Pela manhã. Aqui, então, o que aconteceu? Ela não tinha tido um filho, né? E ela não acreditava mais na palavra de Deus, né? Que vinha do profeta, porque a palavra que vinha do profeta é a palavra de Deus. E aí, quando o profeta chega para falar, para mandar o recado para ela, para falar, olha, você vai ter um filho, daqui 1 ano você vai ter o filho. Aí ela fala, não, nem precisa falar, nem precisa mentir para mim, não minta, porque ela já não acreditava mais nessa palavra. Então aí ela começou a ministração contando sobre essa passagem. Aí se vocês quiserem, vocês estudam mais esse capítulo que relata a história que ela contou lá. Então vamos começar pelos tópicos, né, que eu separei para ficar mais fácil. A primeira coisa que essa mulher foi difícil ela acreditar, por quê? Porque provavelmente ela já havia tido outras palavras e não tinha se concretizado na vida dela o milagre. Então, quando o profeta veio falar para ela, olha, você vai ter um filho, ela não acreditava. Aí ela falou, não precisa mentir para mim, eu sei que eu não vou ter. Ela não queria acreditar. Então, ela passou a ter essa dificuldade de acreditar em Deus. E ela criou uma mente cauterizada. Então, o que é uma mente cauterizada? É uma mente que ela tem um pensamento fixo. É uma mente que tem um pensamento limitado. Então, assim, quando a gente cauteriza um lugar, que foi o que a Bispa Sônia explicou, você cauteriza, você fecha aquela ferida, você fecha o local, né? E ali você passa a não ter sensibilidade perfeita. Então, eu tenho uma cicatriz no dedo, que eu fiz um procedimento, e ali eu não tenho tanta sensibilidade. Lógico, se bate alguma coisa, você sente, mas não quanto o outro, né? O outro lugar próximo. Então, ela acabou ficando mais limitada no pensamento, em acreditar.
em meditar na palavra de Deus, de receber essa palavra. E muitas vezes quando a gente espera, a gente tá numa luta e espera um milagre, a gente acaba se desgastando com a luta, se desgastando com a situação, e aí a gente fica com uma mente cauterizada, uma mente fechada, uma mente limitada, com aquele pensamento fixo de que não é pra você, de que você não merece, de que você não é digno da graça de Deus, etc. E aí você passa a não acreditar em Deus. Então essa foi uma dificuldade que ela desenvolveu na vida dela. Então a dificuldade de acreditar em Deus. Então ela passou a não acreditar. Isso é uma das coisas que a gente precisa mudar. Porque se a gente não acredita na palavra que vem de Deus, como que a gente quer prosperar? Como que a gente quer receber o milagre? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar em Deus. Então o que significa esse, eu não sei se eu vou pronunciar certo, esse mindset? Nada mais é do que moldar as nossas crenças. Então, assim, a gente, desde pequena, a gente recebe crenças. A gente já teve outras palestras na igreja falando disso, crenças limitantes. Então, a gente recebe crenças desde muito pequeno. O que são essas crenças? Então, essas crenças, elas querem dizer o que eu sou, o que eu posso e o que eu acredito ser. Então, assim, quem eu sou é uma crença limitante, né? Se você... ela vira uma crença limitante se você achar que você é uma fracassada, que você é aquela que não é digna de receber a graça de Deus. Então, isso gera uma crença limitante. Agora, se você tiver um pensamento, uma crença de que eu sou abençoada por Deus, eu sou filha de Deus, é uma crença que vai te impulsionar para viver cada vez mais milagres, né? Então, passa a ser uma crença positiva. Então, a crença é aquilo que você é, que você é, o que você acredita que você pode ser. Ah, não posso ser nada mais, já cheguei no auge do que eu podia ser, daqui em diante eu não vou conseguir crescer mais. Isso é uma crença limitante. Você limita o que você acredita que você é, né? E o que é o que eu falei, o que eu acredito. Então, o que eu acredito? Eu acredito que todas as dificuldades que vêm têm algum propósito, né? Ah, não, eu acredito que essa dificuldade que veio é porque não, né? Tudo acontece comigo, né? Então, isso são as crenças. Então, esse mindset é como se a gente moldasse essas crenças, mudasse esse modo de pensar pra gente conseguir receber a palavra de Deus, pra gente conseguir viver o que Deus tem separado pra nós. Aí, assim, a gente precisa ter uma mente mais que vencedora. Então, pra gente conseguir viver melhor, viver mais feliz, a gente precisa receber essa palavra e ter uma mente mais que vencedora. Então, o que é uma mente mais vencedora? É a mente que eu acredito, então eu tenho uma crença de que eu acredito que com o meu esforço e com a bênção de Deus, tudo é possível. Então essa é uma mente mais que vencedora. Eu acreditar que eu posso tudo em Deus. Então, com Deus, eu posso tudo. Eu vou vencer a luta, eu vou prosperar, eu vou conseguir terminar a faculdade, eu vou conseguir... Entendeu? Essa é uma mente mais que vencedora. Então, ela acredita que pode, ela realmente pode alcançar e ela é uma bênção. Então, essa é uma mente mais que vencedora. É ter crenças positivas. Bom, aí ela cita em Isaías 1, né, pra gente meditar, pra gente ler. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou ler pra vocês essa passagem e vou continuar com alguns tópicos. Até já. Bom, em Isaías 1, diz assim no versículo 19: Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, em Isaías fala isso, né? Em Isaías fala que a gente precisa ouvir a voz de Deus para comer o melhor dessa terra.
Mas se a gente se recusa a ouvir, a gente acaba sendo rebelde e a gente não vai comer o melhor dessa terra. A gente vai colher destruição, a gente vai colher todas as coisas aí ruins que o mundo oferece. Então, aquela mulher, ela não quis ouvir a palavra de Deus. Então, ela estava frustrada, ela ia se tornar uma pessoa frustrada. E ela criou, então a segunda coisa assim, primeiro ela teve a dificuldade de acreditar em Deus, né? Que não foi, ela não ouviu a voz de Deus, como fala lá em Isaías. E a segunda coisa, ela criou uma barreira na mente. Então ela criou uma barreira onde ela se limitou ali, dali não passava nada para prosperar, para frutificar. Então, ela acabou, quando você cria essa barreira de não ouvir os outros, de não ouvir a voz de Deus, de não tentar mudar o seu pensamento, você acaba criando experiências mentais negativas. Então, você pensa tudo negativo, você atrai coisas negativas. E aí acontece o quê? Você fica com aquele pensamento com medo de sofrer. Ah, eu não vou fazer isso porque pode dar errado. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo de não sei o que lá. Então essa barreira, ela acaba criando experiências mentais negativas. A terceira coisa é que ela ficou num lugar de conforto. Então a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa quebrar essa barreira da mente e a gente precisa sair do lugar de conforto. Porque no lugar de conforto, a gente não tem responsabilidade com o que a gente está vivendo. Então, automaticamente, a gente acaba vivendo aquilo que Satanás quer que a gente viva. E não aquilo que Deus separou para nós. Então, sair do lugar de conforto só depende de mim, né? Só depende de mim. Está nas minhas mãos o poder de sair do lugar do conforto. Deus não vai chegar para você e vai falar assim: não, tô te tirando aí desse lugar de conforto, vou te colocar ali, você vai... Não, é você que tem que falar: não, eu estou acomodado. Deus pode te falar: olha, você precisa mudar, você precisa sair desse lugar, você precisa avançar. Mas se você não der o passo, você nunca vai sair do lugar de conforto, né? Então, quando, né, Abraão foi chamado para sair do lugar onde ele estava, você pensa que não era um lugar de conforto? Porque era um lugar onde ele tinha a parentela dele, era um lugar onde ele já conhecia, tinha nascido, tinha vivido, e sair dali sem ninguém, sem nada, sem saber para onde ir, ele estava literalmente saindo do lugar de conforto dele, porque ele não sabe o que ia acontecer, ele foi conduzido pela voz de Deus, né? E aí viveu o sobrenatural. Então, para a gente sair do lugar de conforto, a gente precisa ter a autorresponsabilidade, né? Bom, então para a gente sair do lugar de conforto, a gente precisa ter uma coisa que, né, começar a desenvolver uma coisa que aí vocês vão ter que buscar e aprender como eu aprendi, porque eu tô sendo mentoreada para crescer, para ter uma mente diferente, né? Para mudar o que eu tô vivendo. Literalmente tô escrevendo uma nova história. Então, a gente precisa ter uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Então, resumindo, o que é autorresponsabilidade? É você entender que você você é o único responsável por estar vivendo a vida que você tá vivendo, por estar sendo infeliz, por estar passando por essa luta. Você é o único responsável. Se não tá bom você viver o que você tá vivendo, você tem que mudar. Não é achar que as pessoas vão mudar por você. Então não é achar que, ai, meu casamento não tá bom porque o meu marido não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Não. Você tem que mudar. Você tem que fazer o seu casamento ser melhor. Porque automaticamente você mudando, as coisas ao teu redor mudam, o ambiente que você vive muda. Então é aquela história. Quando eu me movo, o Espírito de Deus se move. Enquanto eu estou parada no meu lugar de conforto, o Espírito não se move. Porque se eu não começo, se eu não habilito na minha vida essa mudança, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio
é para que você faça da sua vida o que você acha que você tem que fazer. É uma opção escolher a Deus, não é uma obrigação. Deus nunca impôs pra gente. Tanto é que muita gente tá perdida no mundo. Então você escolhe se você quer seguir a Deus ou não, se você quer aceitar Jesus ou não. Então, a gente precisa sair desse lugar de conforto. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Pra gente saber mais sobre essa autorresponsabilidade, que ela não falou na pregação, mas quando ela ministrou, ela falou que a gente precisa ter responsabilidade. E logo me veio na cabeça a autorresponsabilidade. Os conceitos da autorresponsabilidade, que eu tinha acabado de ler um livro que chama Autorresponsabilidade, ou a versão anterior, né, que é a primeira edição, é O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro bem pequenininho. É que tá lá em cima nas minhas coisas, eu não vou conseguir pegar agora. Mas a gente leu em 3 dias. Eu comprei na internet por R$8, aí mandei, na verdade foi R$6, com a taxa de entrega deu 8, foi a Saraiva que entregou, mas eu comprei pelo Submarino, então quem quiser acessa lá e compra. Meu, mudou assim, nossa forma de pensar. E o legal é assim, você e o seu parceiro lê, né, quem é casado, quem tem namorado, enfim, para os dois caminharem com a mesma cabeça, né? Mas leiam que vocês vão entender melhor o que eu tô falando da autorresponsabilidade. Lá vocês vão ver que realmente não é culpa de Deus. Tudo que a gente tem vivido é nossa culpa. Então, se a gente vive a felicidade, a responsabilidade é nossa. Se a gente vive a infelicidade, a responsabilidade também é nossa. Então, quando a gente perde tempo buscando um culpado, a gente tá jogando fora tudo aquilo que a gente aprendeu, porque a gente tá culpando alguém. Não, agora quando a gente pega e a gente vê que nós deixamos chegar naquele ponto e paramos de procurar culpados, a gente começa a procurar a solução. Que aí sim, você vai ganhar tempo para você chegar no lugar que você tem que chegar. Então, está na hora de você mudar. Então, repete comigo. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Então, Deus, ele vai te dar graça. A partir do momento que você decidir, eu estou decidida a mudar. Eu preciso mudar, está na hora de eu mudar. Eu vou mudar. Deus vai te dar graça para você mudar. Deus vai te dar conhecimento para você saber o que você tem que fazer de novo. Deus vai abrir caminhos, vai abrir a mente, porque você passa a não ter uma mente cauterizada, igual aquela mulher teve. Então a partir do momento que você acredita em Deus, você quebra a barreira da sua mente, então a mente não fica uma mente cauterizada, mas fica uma mente aberta para você ouvir, para você aprender, para você crescer. E você sai do seu lugar de conforto, já começou a mudança. A partir do momento que você colocar na sua mente que você vai mudar e que você vai dar certo, você já tá começando uma nova história. Então, eu vou para outra parte da ministração, para que a gente possa entender um pouquinho melhor das atitudes. Então, assim, você precisa acreditar em Deus, você precisa quebrar a barreira, você precisa sair do seu lugar de conforto para você mudar. E aí, como você vai mudar? Quando que você muda? E aí eu vou trazer essa parte para vocês. Bom, então quando a nossa mente muda? Quando eu mudo? Né? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Quando que eu mudo? Quando que a minha mente muda? Então, a primeira coisa, quando eu acredito, né, que eu preciso tomar uma posição. Então, eu crio essa autorresponsabilidade e eu acredito que depende só de mim mudar. Então, é aquilo que eu falei, está nas minhas mãos o poder de mudar. Então, eu acredito que eu preciso tomar uma posição, eu preciso assumir um compromisso, uma responsabilidade. Então, quando eu assumo que eu preciso mudar, que desse jeito não tá dando, eu preciso tomar uma posição para mudar. Eu preciso assumir um compromisso, automaticamente uma responsabilidade de que aquilo depende de mim. Outra coisa, eu preciso colocar prazos para eu mudar, eu preciso colocar prazos para eu realizar as coisas na minha vida. Porque se eu não coloco prazos, eu procrastino. Procrastinar é algo que você deixa pra lá, você vai jogando pra frente, você vai
Ai, outra hora eu faço, outra hora eu dei, e vai jogando. Quando acontece isso, você acaba deixando a sua vida, né, ser tomada por paralisação, medo, insatisfação nas coisas, porque você não termina as coisas, você começa e não termina. E muitas vezes tem gente que nem começa, só adia, só adia, só adia. E isso é um pecado, né? A procrastinar é um pecado. É algo que toma conta da gente se a gente não vigiar. Então eu preciso colocar prazos para realizar as coisas na minha vida. Então, assim, por exemplo, quando a gente começou essa mentoria, a gente começou lendo esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, ou a segunda edição, que é a Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. A gente assistiu um filme e que o filme chama Desafiando Gigantes, quem quiser assistir é muito interessante. E a gente teve que fazer um mural de sonhos, né? Essa foi nossa atividade de casa. Então, quando a gente fez essa atividade, ele deu um prazo pra gente, o nosso mentor. Ele falou: olha, você tem uma semana pra fazer isso. E eu sei que dá porque eu já fiz, né? Ele falou. Então, assim, se ele não tivesse estabelecido um prazo, eu ia ficar naquela. Ah, não deu tempo de ler, depois eu leio. Ah, outro dia eu faço o mural. Aí vai passando, aí depois chega 2 anos, eu não fiz o mural. Eu não li o livro, eu não assisti o filme. Então, se eu tenho prazo pra cumprir, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que arrumar um tempo. Então, nós arrumamos o tempo pra gente ler, terminar o livro naquela semana. A gente arrumou um tempo pra gente assistir o filme. A gente arrumou um tempo pra fazer o mural. E, olha, vou ser franca, a gente fez isso, mas não necessariamente porque a gente teve que arrumar o tempo pra ler, pra assistir o filme, pra fazer um mural, eu deixei de viver. Eu deixei de fazer minhas outras coisas. A minha casa continuou limpa, continuou roupa lavando, continuou, sabe, comida feita, eu continuei trabalhando. Eu não tive que parar nada disso pra fazer essa lição de casa. Eu só tive que reorganizar o meu dia para aquilo que é prioridade e necessidade, para aquilo que, eu quero fazer, entendeu? Então você tem que colocar uma prioridade no seu dia. Então começa o dia, quando você vai tomar café da manhã, já escreve tudo que você tem que fazer naquele dia. Eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler o livro, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Aí você vai colocar numa outra lista o que é necessário, o que é prioridade, que não pode ficar sem no dia. E o que eu quero fazer embaixo. Então você vai cumprir todas aquelas prioridades. Aí aquilo que não é prioridade, se sobrar o tempo que você precisa para realizar o restante, você realiza. Se não der para você realizar aquilo, você sabe que aquilo não foi prioridade e necessidade, que você pode remanejar para outro dia. Isso não é procrastinar, porque aí você tá se reorganizando. Porque às vezes a gente coloca um monte de coisa na nossa lista e a gente faz aquilo que a gente poderia fazer um outro dia e aquilo que era prioridade a gente jogou para frente, procrastinou e não fez o que era essencial. Entendeu? Então, por exemplo, aquela semana a gente precisava assistir o filme, ler o livro e fazer o mural. Então, teve dias que eu tive que colocar lá, minha prioridade era aquilo. Então, eu comecei por aquilo, entendeu? Pra depois realizar as outras coisas. Olha, hoje eu preciso ir no mercado, porque se eu não for no mercado, não vai ter mistura. Então, o que eu vou comer? É uma prioridade. Mas eu preciso limpar a casa. Peraí, mas você precisa realmente limpar a casa hoje ou você precisa comer? Não, então eu preciso comer. Então, primeiro eu vou no mercado, vou comprar, vou fazer a comida. Depois que eu comer, me alimentar, aí sim eu vou limpar a casa. Porque se você não limpar a casa hoje, você não vai morrer de limpar amanhã, de se programar para limpar amanhã. Então, são prioridades, tá? Tô dando um exemplo de casa que é mais fácil da gente entender, mas isso você vai usar no seu trabalho, em qualquer lugar, tá? Outra coisa, a gente precisa combater para receber a palavra de Deus, né? Como assim? A gente precisa, quando a gente vai receber uma palavra de Deus, o inimigo já fica lançando setas para para aquela palavra bata e volte, né? Para que ela não frutifique dentro do nosso coração. Então ela vai bater, você vai ouvir, ela vai bater no seu coração e vai voltar. E aí vai ser a mesma coisa que você não tivesse ido a uma ministração, não tivesse recebido essa palavra. Então a gente precisa combater na nossa mente tudo que é de errado, negativo, pra gente receber a palavra de Deus. Então, como assim? Eu chego pra você e falo assim: olha, você vai viver esse milagre que você tá querendo. Aí você já fica na sua mente: de novo essa palavra?
Olha, eu já ouvi tantas vezes, mas será mesmo que vai acontecer? Então isso, você já tá criando um negativismo aqui dentro. Então você tem que combater isso, falar, não, se eu tô recebendo essa palavra, eu vou viver, eu vou alcançar. Então, isso é um princípio também pra gente conseguir vencer todas as coisas, né? E acreditar. Se a gente não combate isso pra gente acreditar, pra gente receber essa palavra de Deus, automaticamente a gente não acredita. Que foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela recebeu a palavra de que ela teria um filho dentro de um ano e ela não combateu essa palavra, bateu e voltou, porque ela falou: não, não minta pra mim. Eu já sei que não vai acontecer. Eu já sei que meu marido é velho. Eu já sei que meu marido ele não tem mais a esterilidade para ter um filho. Como que não mente para mim? Então ela não combateu para receber a palavra de Deus. Aí em Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Então, o que quer dizer aqui? Aquela que isso não só falando para a mulher, mas falando em geral, aquele que tem uma mente formada, desenvolvida para frutificar, vai frutificar. Aquele que não tem uma mente positiva, uma mente que possa cair essa palavra e frutificar, não tem uma terra boa para receber, vamos falar assim. Não tem uma mente com uma terra boa. Pensa assim, a mente como uma terra. Se aquela terra não estiver boa, vai cair e não vai frutificar. Agora, se a pessoa tem uma mente preparada, uma terra bem adubada, uma terra bem cuidada, aquilo que cair vai frutificar. Então, o que cair na mente vai gerar fruto. Então, assim, aqui fala, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas aquela que não, né, que é insensata, que é tola, ela mesma destrói. Então, assim, se eu tenho uma mente preparada, se eu tenho uma vida programada para viver o sucesso, para viver coisas boas, eu vou construir, eu vou edificar, aonde eu for. No meu trabalho, na minha casa, na minha família, na igreja, eu vou edificar, eu vou somar, eu vou fazer crescer. Agora, se eu não tenho isso, eu mesmo vou destruir. Porque se eu tô com uma mente destruída, com crenças que me limitam, o que vai acontecer? Eu vou chegar no lugar, eu vou destruir. Eu vou causar divisão, eu vou causar encrenca, ou então eu não vou agregar nada, só vou deixar o ambiente mais pesado com os meus pensamentos, com a minha reação. Então eu vou destruir meu lar. Eu vou criar confusão ao invés de eu trazer a solução. Então isso não só para mulher, mas num geral, né? Aqui fala pela mulher, né? Usando o exemplo da mulher. Mas a gente pode pegar esse exemplo e usar para outras coisas, né? Então, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que ter fixo na minha mente? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, repete. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? Né? Jesus Cristo, o Deus vivo. Eles nos fortalecem, a Trindade nos fortalece para viver coisas que ninguém viveu, o inaudito, para viver aquilo que Deus quer que você viva. Outra coisa, né? Eu preciso ter a fidelidade a Deus, né? Então não adianta eu servir a dois senhores e achar que eu vou levar uma vida maravilhosa. Não. Porque se você serve a dois senhores, um você agrada e o outro você desagrada. Não tem como agradar os dois. Ou eu agrado um ou eu agrado o outro. Não existe. Não, vou fazer um pouquinho para cada um. Não, não existe. Não existe. Ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro. Então, ter a fidelidade com Deus, decidir agradar a Deus e o resto ele faz. Então, assim, eu preciso ter bem fixo na minha mente se eu quero realmente seguir a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo, acreditar num Deus vivo, não é ficar em cima do muro, não é estar morno na fé. Porque Deus não se agrada disso. Se eu falo, eu sou de Jesus Cristo, eu acredito em Deus, eu recebo o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim. Então, se eu falo isso, eu preciso viver conforme aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que Deus falou assim: se você seguir tudo que está aqui, você vai dar certo.
Agora, se você se desviar para a direita, para a esquerda, pro vizinho, pro outro, pro amigo, o que vai acontecer? Você não vai viver aquilo. Então, se eu me desviar para a esquerda, se eu me desviar para a direita, se eu olhar para a vida do outro, se eu olhar para fulano, para ciclano, eu não vou viver o que Deus planejou. Aqui está a resposta. Eu tenho que seguir exatamente o que está aqui, porque Deus garante que se você seguir o que está aqui, você não tem como dar errado. Então, quando que a gente vai dar errado? Quando a gente não segue o que está aqui. Quando a gente passa a olhar outras coisas, outras pessoas. E a gente se esquece da fidelidade com Deus, né? Fidelidade com Deus em todos os sentidos, né? Dízimo, ofertas, você seguir o seu ministério de todo o coração, você levar o evangelho para aqueles que não conhecem, você praticar o bem, você falar o bem, porque a nossa boca a gente pode profetizar coisas boas, como também a gente pode amaldiçoar, né? Ela tem os dois lados. Então você escolhe o que você vai fazer. Então você escolher falar o bem, profetizar, levar a vida, a salvação, você está escolhendo praticar o bem, você está sendo fiel a Deus. Quando você escolhe usar da sua arma, do seu dom, né, da sua arma que é a palavra, para amaldiçoar, para trazer desgraça, aí você não está sendo fiel a Deus. Você está se esquecendo que lá em cima tem um Deus te esperando e te olhando, né? Bom, uma outra coisa é espantar o medo, né? Então eu não posso deixar que o medo se instale, né, na minha mente. Eu não posso deixar que o medo ele tome conta de mim. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu tenho medo de dar errado, não sei o quê. E aí você começa a ficar paranoico. Então o que acontece? Você cria uma mente com barreiras, uma mente cauterizada, e automaticamente o que acontece? Você surta, né? Então, uma mente mais que vencedora, ela não surta. Você não pode surtar. Você tem que viver aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus tem pra você, o melhor, a sua melhor versão, né? Se você surta, é como se você estivesse abrindo a porteira assim para entrar um monte de desgraça, para entrar um monte de demônio, para entrar um monte de negativismo e para de vez acabar com você. Então não surta. Quando der aquele negócio de surtar, pede discernimento a Deus, respira fundo. Lembra aqueles 10, né? Conta até 10. Pra quê? Pra que aquela raiva momentânea passe, para que você entenda que aquilo ali é uma luta que você precisa de discernimento para vencer. Então não surta, não pira, porque a mente mais que vencedora não é assim. Então, não fale com a má notícia. Então, se você receber uma má notícia, não fale com ela. Fale com quem pode resolver a má notícia. Então, assim, se eu recebo uma má notícia, sei lá, ai, não vou conseguir pagar a tal conta, não tenho dinheiro. Aí você fica, putz, não tenho dinheiro. Ai, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, vão cortar a luz, ai, vão cortar a água, ai, eu vou perder minha casa, eu vou perder meu carro. E já começa a falar com a má notícia. Não, recusa isso na sua mente. Fale com quem pode resolver a má notícia. Então ajoelha, vai lá e pede, Senhor, eu não consegui pagar esse valor, me ajuda, me dá um caminho, me mostra o que eu tenho que fazer, o que o Senhor quer que eu aprenda, aonde que eu vou buscar recurso, como que eu tenho que me posicionar. Fala com aquele que vai poder resolver, que é aquele que tem todas as respostas, Deus. E Jesus vai te conduzir, Jesus vai te iluminar. Então, para eu viver, né, a prosperidade, a bênção do Senhor na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, no meu emocional, ter uma mente controlada, um emocional controlado e não um emocional descontrolado, para eu viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu preciso fazer com que a minha mente vire uma mente de possibilidades. Para eu viver isso, para eu transformar minha mente, para ela ser uma mente de possibilidade, uma mente que cria oportunidade, então eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso quebrar as barreiras da minha mente, fazer com que essa mente não seja uma mente cauterizada, mas uma mente aberta a receber coisas boas, aprendizado.
eu preciso receber, né, a palavra de Deus, eu preciso combater as coisas da minha mente para eu poder receber essa palavra de Deus. Eu preciso ser fiel a Deus, eu preciso sair do meu lugar de conforto. Eu preciso viver aquilo que o Deus vivo quer que eu viva, né? Eu preciso ter um compromisso, eu preciso assumir um compromisso, tomar um posicionamento, ter responsabilidade, ter prazos para realizar as coisas. Então, isso tudo vai espantar o medo, vai tirar a insegurança e vai criar uma mente de possibilidades. Qual é a mente de possibilidades? Quando você enxerga que há um caminho, quando você enxerga a possibilidade de naquela luta você crescer, você prosperar, de naquele lugar que você tá florescer. Então essa é uma mente de possibilidades. Aqueles que no meio da dificuldade, você já viu muitas vezes pessoas que no meio da dificuldade encontram um caminho para a prosperidade e do nada a pessoa cresce, vive o melhor, fica rico, milionário, ou outro, sei lá, alcança o que quer chegar, seja em qual área for. Então, assim, a gente fala, não, a pessoa viu ali uma possibilidade e a mente dela se planejou para viver isso. Então, assim, vamos enxergar diferente, vamos mudar, vamos receber, né, essa palavra que Deus tem para nossas vidas. Vamos reprogramar a nossa mente, né? Então a neurociência ela fala que a gente recebe desde pequeno uma programação do sistema nervoso central, né? Que é onde está a nossa mente, nosso poder de agir, nosso poder de pensar e etc. A gente recebe uma programação. Então, pelo que você viveu, como você foi criado, pelo que você viu dos seus pais, pelo que você viu dos seus tios, tudo que você recebeu de informação, aquilo ali ficou na sua mente, né? Então você precisa reformular, você precisa refazer isso, né? Ter outras formas de pensar para você alcançar, né, o inaudito, para você viver diferente do que seus pais viveram, do que seu tio viveu, do que sua mãe viveu, do que você tá vivendo agora. Então, criem em vocês a possibilidade de ser diferente. Então fala, eu preciso mudar, eu vou mudar e Deus vai me dar graça. E reprograma essa mente. Recebe essa programação diferente. Busca o conhecimento, busca alguém que possa te mentorear, né? Ninguém cresce sozinho. Aprendam isso, ninguém cresce sozinho. E quando a gente acha que a gente já tá, né, no limite, já cresceu o que tinha que crescer, engano seu. Sempre tem alguma coisa para aprender. Então busque pessoas que vão te acrescentar alguma coisa, né, pessoas que vão fazer você crescer, pessoas que vão chegar para você e vão te trazer algo para você viver diferente, para você buscar uma nova oportunidade. Não pessoas que são vazias. Não busque nas pessoas que você acha que podem te ajudar. Às vezes você tem que parar para pensar, porque às vezes aquela pessoa, no momento que ela tá vivendo, ela não tem o que te acrescentar. Ela não tem o que te oferecer. Então, o que ela vai te oferecer? Aquilo que ela tá vivendo, a luta, a dificuldade. Não é que você vai deixar de ter amizade com aquela pessoa, não é que você vai deixar de amar aquela pessoa, não é que você vai deixar de conviver com ela. Você só vai parar de buscar as respostas que você tá querendo naquela pessoa. E você vai buscar em outras pessoas que já passaram por aquilo e superaram o caminho. Fala, meu, como que você conseguiu? Quais foram os caminhos que você trilhou? Me ajuda, né? Busca na igreja alguém que tenha a te acrescentar uma palavra, um ensinamento. E aí depois você vai poder ajudar aquela pessoa que você estava buscando naquela pessoa errada, você vai poder ajudar ela. Você vai poder levar uma luz pro caminho dela, né? Então eu vou orar com vocês pra gente viver essa semana diferente, com uma mente mudada, transformada, que foi a palavra que a gente recebeu e que eu tô passando pra vocês. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai, nós entramos, Senhor, em aliança na Tua presença. Pai, eu quero apresentar a vida de cada uma, Senhor, que está escutando, que está assistindo esse vídeo, Pai. Deus, em nome de Jesus, cada pessoa, Pai, que chegou a esse vídeo, ouviu, tomou posse dessa palavra, Pai. Abençoa, limpa, Senhor, de todo pecado, limpa o coração, Pai, sonda, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa mente. Senhor, eu quero colocar, Pai, o óleo da unção, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai.
Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a bênção, Senhor, a unção. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um, Pai. A tua bênção, Pai, as tuas maravilhas, o teu poder de realização, meu Deus. O teu poder de abrir as mentes, de transformar, Pai. Deus, nós recebemos nas nossas vidas, Pai, esse poder de transformação, Pai. Esse poder de reprogramar, Pai, tudo aquilo que a gente aprendeu desde pequeno. Pai, eu quebro, Pai. Eu quebro toda sentença maligna, Pai. Eu quebro toda crença limitante, Pai. Eu quebro todas as crenças erradas, negativas. Não tem poder nas nossas vidas. Pai, a partir de hoje, que nós possamos reformular o nosso modo de pensar, de agir, ser transformadas, Pai. Que nós possamos receber crenças positivas, que nós possamos abrir o nosso entendimento, que essa palavra caia numa terra fértil, que ela possa frutificar, Pai, dentro de cada um, Senhor, de cada uma que está aqui hoje comigo orando. Meu Deus, dá o desejo do coração, Pai. Mostra caminhos aonde não tem, meu Deus. Dá discernimento, clareia a mente, Pai. Coloca mentores na vida de cada um, Senhor, para ensinar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos faz crescer, Pai. Quebra toda a procrastinação, Pai. Quebra, Senhor, toda a malignidade, toda a barreira mental. Tira-nos do lugar de conforto, Pai. Nos mostra como sair desse lugar de conforto, assim como o Senhor falou para o teu servo, sair daquela terra, Pai, ir para um lugar novo, para frutificar, Senhor, para dar vida, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o medo, Pai. Tira toda a obra de Satanás, nos faz ser fiéis a Ti, Pai, a servir somente a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, essa unção que eu recebi, Pai, neste encontro sobre a vida de cada um, Pai. A vida de cada mulher que está escutando, dos maridos, daqueles, Senhor, que precisam da Tua mudança. Eu envio agora, Pai, o poder da realização, o poder da transformação, Pai, e a Tua unção sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um Deus tremendo, é um Deus bendito entre tudo, Pai, e todos, porque o Senhor é o único que pode nos ajudar, que pode nos mostrar o caminho, que pode transformar, porque o Senhor criou tudo, Pai. O Senhor teve o poder da palavra, Pai, para gerar vida, para gerar transformação. Então, em nome de Jesus, gera em nós, Pai, essa palavra de vitória, Pai. Gera em nós essa transformação. Eu abençoo para uma semana de vitórias, uma semana de grandes realizações. Amém. Amém. Uma semana de grandes vitórias, uma semana de muitas boas notícias. E uma semana que vocês possam ver a diferença realmente de quem serve a Deus e de quem não serve. Tá bom? Amo vocês.